Angola Invest, claramente, portanto, é uma linha de crédito bonificado. Aquilo que vai acontecer é que os bancos vão emprestar dinheiro às empresas a uma taxa de juro que é definido pelo Angola Invest, e com uma bonificação, e portanto, as empresas vão beneficiar dessa bonificação. Depois haverá ainda incentivos fiscais, portanto, de acordo com a atividade em que a empresa está, portanto, a fazer o seu projeto, pretende fazer um projeto, e de acordo com a localização geográfica, assim haverá incentivos fiscais, como a redução da taxa do imposto industrial, a redução do imposto de consumo, portanto, e outros impostos que podem, portanto, ter algum benefício. E há ainda, portanto, outras coisas que o Governo se propõe a implementar, como a simplificação dos atos administrativos e burocráticos, apoio aos jovens, apoio à mulher, portanto, mas para já, e aquilo que tem a ver connosco, é a bonificação da taxa de juros. Isto é um programa para 4 anos, embora depois vamos ver que o prazo de pagamento dos empréstimos pode ir até 7 anos, mas é para 4 anos. Portanto, o Angola Invest está previsto acabar em 2015. Depois, em 2015, se verá o que é que vai acontecer. Portanto, pretende facilitar o financiamento às empresas, portanto, com empréstimos a médio e longo prazo, e que pretende aumentar, portanto, de uma forma sustentável a produção nacional. A ideia é aumentar a produção nacional, reduzir as importações, facilitar o financiamento de investimentos em imobilizado corpóreo e fundo de maneio, alargar e diversificar o tecido empresarial em setores prioritários, dentro daqueles setores prioritários da atividade económica que o Governo já tinha definido para algumas empresas, portanto, aparecem aqui novamente, portanto, e vou mostrar alguns. Fortalecer o empreendedorismo e promover as competências técnicas e de gestão nas empresas. Portanto, o Governo tem consciência que os nossos empresários precisam de fortalecer e precisam também de crescer como empresários. Como é que isto começa? Isto começa com uma questão muito clara. As empresas têm que ir ao INAPEM, portanto, certificar-se. Eu sou um empresário angolano, portanto, pego no meu dossiê, portanto, tenho um conjunto de elementos que tenho que apresentar e que o INAPEM define, portanto, e vou certificar. Portanto, vou dizer o que é que vou fazer, ou o que é que já faço, ou o que é que vou fazer. Não posso ter dívidas ao Estado, não posso ter dívidas à Segurança Social, tenho que ter um projeto mínimo para apresentar, portanto, qual é o projeto que tenho para fazer e vou fazer aonde e como. Portanto, tenho que demonstrar que, de facto, sei fazer e pretendo fazer, portanto, determinada atividade, e a partir daí o INAPEM, com base na faturação que eu digo que ou já estou a fazer e fiz nos últimos 3 anos, ou que vou fazer, quando é o caso de uma empresa nova, o INAPEM dá-me um certificado. Jorge Veiga explica que o crédito serve apenas para comprar alguns equipamentos úteis para a vida da empresa. Estamos a falar de projetos em que vamos financiar, portanto, em termos de linha de crédito bonificado, investimentos em imobilizado corpóreo. Tudo o que for imobilizado em corpóreo, a constituição da empresa, as licenças que vou comprar, software, está completamente excluído. Não é aceito como, enfim, podendo ser apoiado pelo Governo, obviamente, que as empresas têm que o fazer, não é? E, por outro lado, além do imobilizado corpóreo, portanto, imobilizado corpóreo estamos a falar, como vocês todos sabem, dos edifícios, das máquinas, enfim, até dos automóveis, ou dos caminhões para a distribuição, computador, da secretária, enfim, desde que haja um projeto que se consiga provar, portanto, qual é que é a justificação da compra daquele bem, portanto, isso é o imobilizado corpóreo. E depois temos, em termos de fundo de maneio, e o fundo de maneio será adequado. O que é um fundo de maneio adequado? Os vossos financeiros sabem calcular isso, não têm dúvidas nenhumas. Eu vou entrar no meu cálculo de fundo de maneio com o meu prazo de recebimentos de clientes, com o meu prazo de pagamento a fornecedores, se é que eu tenho, se não tenho tudo a pagamentos a pronto e compras a pronto, não é? Mas é portanto com a minha tesouraria que eu preciso para viver durante 2, 3, 6 meses, enquanto não começo a produzir e a receber dos meus clientes. Esse será o financiamento adequado. Não é adequado eu fazer um investimento de $1 milhão e buscar $4 milhões da tesouraria. Não é? Isso não é adequado. Portanto, o banco não pode apoiar. E mesmo que o banco dissesse que sim, mas depois é tudo submetido ao Ministério da Economia e eles aí iriam cortar. Portanto, este conceito de financiamento adequado tem que ser também justificado. Aliás, para uma microempresa ou para um microempresário, basta uma folha A4 justificando o que é que se quer fazer, o investimento e qual é a ideia. Mas se for para uma média empresa, tem que ter um projeto de viabilidade, ela tem que ter uma análise tanto de investimentos, tem que ter uma análise SWOT do mercado, claramente, portanto, vai ser muito mais rigoroso em termos de análise, portanto, e o Ministério da Economia, portanto, pretende mais tarde acompanhar os projetos e verificar a execução desses projetos.
Jorge Veiga, diretor do Departamento de Risco e Crédito do BIC, explica que o Estado entra com garantias de até 70% do financiamento e coloca várias hipóteses. Se eu tiver, portanto, uma taxa de cobertura máxima, portanto, por um financiamento de 500 milhões de kwanzas, em termos de garantia pública é 70%. Ora, 70% de 500 milhões de kwanzas são 350 milhões de kwanzas. Portanto, ali no meu cenário 1, tenho um financiamento de 500 milhões de kwanzas e tenho como garantias reais zero. Portanto, o empresário não me deu hipoteca nenhuma, ou o que tinha para me oferecer como hipotecas, portanto, eu não aceitei. E, portanto, a minha percentagem de garantias reais sobre financiamento ali é zero, e eu vou então pedir uma garantia pública de 70%. Portanto, vou pedir uma garantia pública, portanto, de 350 milhões. Como o Estado me diz que eu posso pedir garantia pública mais garantia real mais o penhor até 80% do financiamento, portanto, que será 400, então eu vou pedir um penhor de equipamentos por 50. E vou pedir, obviamente, a consignação de receitas, o aval e a fiança. No cenário 2, o financiamento é de 500 na mesma, mas já tenho garantias reais. Portanto, e as garantias reais, mandei lá ao engenheiro, ele foi avaliar, percebe daquilo e diz, este terreno, esta casa, este espaço, esta nave industrial vale 250 milhões. Portanto, eu estou a cobrir desde logo 50%. Como só posso ter entre garantias reais e públicas apenas 70%, ou seja, 350 milhões, portanto, aquilo que eu vou pedir ao Estado como garantia pública é só 100 milhões. E, portanto, os 2% da comissão é só sobre os 100 milhões, não é sobre mais coisa nenhuma, é sobre aquilo que a garantia pública me é concedida. E, portanto, vou pedir ainda o penhor mais 50. No cenário 3, em que tenho um financiamento de 500 e uma garantia real que vale 400, não posso pedir mais nada, nem posso pedir garantia pública, nem posso pedir, portanto, o penhor. A única coisa que posso pedir, portanto, é a consignação de receitas, o aval e a fiança. Sr. Jorge Veiga, diretor do Departamento de Risco e Crédito do Banco BIC e o projeto Angola Invest. No essencial, passados 6 meses do arranque do projeto que termina em 2015, apenas 64 projetos foram aprovados, sendo que o Banco BIC aprovou 7. A taxa de aprovação de projetos é muito baixa, uma vez que estão envolvidos mais de 20 bancos no programa Angola Invest. O Ministério da Economia está a trabalhar para que mais projetos possam ser aprovados nos próximos dias. O Banco BIC convida todas as empresas petrolíferas a abrirem conta junto ao seu Departamento de Petróleo e Gás, onde poderão beneficiar de um serviço célere e eficiente, gestores fluentes em inglês, rapidez no processamento de operações, custo de operações abaixo do praticado no mercado, pagamento a fornecedores e salário via BIC Net Empresas, o serviço Internet Banking, operações de crédito e muito mais. Banco BIC. Crescemos juntos. Organizações LMF, uma empresa integrada há 6 anos no fornecimento de local content a companhias do setor petrolífero. Prestamos serviços de catering, importação e exportação, segurança, logística, entre outros serviços. Contacte-nos em Luanda 222 350154 ou em Cabinda 923 65 15 54 e no website www.o-lmf.com. USAC, a Câmara de Comércio que faz ponte entre Angola e os Estados Unidos da América. 10 horas e mais 24 minutos. Vamos continuar a falar dos ACOs do First Friday Club, numa altura em que faltam cerca de 6 meses para que as empresas do setor petrolífero passem a efetuar transações tais como pagamentos ao exterior, bem como pagamentos de salário por via de bancos nacionais. A Câmara trouxe o assunto a debate para perceber qual o nível de preparação dos bancos e das petrolíferas para esta fase do processo que vai injetar cerca de 10 mil milhões de dólares anuais ao sistema financeiro do país. Entretanto, Nkiniani Rangel, diretor do Departamento de Óleo e Gás do Banco BIC, diz que o aumento das operações provocadas pelo novo regime cambial aplicável ao setor petrolífero não haverão atrasos por parte dos bancos. São vários fatores, dentre os quais, por exemplo, a necessidade destas empresas que estão em torno, portanto, estamos a falar de prestadoras de serviço, terem que comprar as mercadorias lá fora para fornecer ao mercado local. Portanto, poderá haver algum atraso, poderá haver alguma dificuldade
Mas isto, em princípio, não vai acontecer porque a própria banca angolana está a preparar-se para isso. O próprio BNA também está preocupado com isto, tem estado a falar com a banca, inclusive, sobre isto. Portanto, estamos todos a acompanhar todo este processo no sentido de garantir que nada disso aconteça. O ZAC Magazine aproveitou a presença de alguns quadros do setor petrolífero no First Friday Club, evento realizado pela Câmara, onde o Banco BIC falou sobre o novo regime cambial aplicável ao setor petrolífero para perceber qual a sensibilidade de alguns quadros do setor quanto à aplicação da lei que vai pôr fim ao pagamento em dólares por parte de petrolíferas. Questionamos ao Sr. Manuel Graça de Deus, diretor do Departamento de Ambiente da Chevron, o facto de passar a receber em kwanzas preocupa ou não os quadros do setor petrolífero? Porque é que me vai incomodar? Quando estou nos Estados Unidos ganho em dólares, estou em Angola ganho em kwanzas, não há problemas. Acho que nós temos que vencer o estigma que nós sentimos contra o kwanza. A economia de Angola está, de certo, em franco crescimento e em mudança. E é um progresso ter os kwanzas a entrarem aqui, ou os petrokwanzas, né, entrarem para a nossa banca. Agora, é preciso que a banca esteja preparada, e acho que estão nestes momentos a prepararem-se, para aguentarem o embate. São 6 bilhões ou 10 bilhões de dólares que vão entrar para a economia, e é necessário que haja os sistemas a funcionarem bem. Todos os dias aqui nós vamos ao multicaixa e nunca há dinheiro. Vamos ao banco e não há sistema. Essas são as coisas que nós temos que cautelar. Porque a indústria é 24/24, não é? Os movimentos são constantes, não vão estar à espera que não haja sistema no banco para fazer a transação. Estes são os problemas. Engenheiro Manuel Graça de Deus, quadro do setor petrolífero há mais de 20 anos, e as preocupações dos funcionários do setor petrolífero em relação aos pagamentos terem que ser feitos por via de bancos nacionais, caso certas situações não sejam acauteladas. Quanto a esta preocupação, Kiniani Rangel, diretor do Departamento de Óleo e Gás do BIC, responde que o banco está a preparar-se. Essa questão é muito simples. Isso tem mais a ver com o provedor de serviço de comunicação, não propriamente com o banco. De qualquer forma, o banco está preparado também para pagar sem sistema. E se por acaso acontecer isto, é só ligar que a gente resolve o problema sem qualquer chatice alguma. É evidente que o volume de transações vai aumentar consideravelmente. Estamos a falar de cerca de 10 bilhões de dólares ano, mas estamos todos a preparar-nos para isso. Portanto, eu não vou agora estar aqui a fazer publicidade. O Banco BIC não é o único que criou o Departamento de Petróleo e Gás, todos os outros bancos têm estado a criar. Portanto, estamos todos a acompanhar no sentido de garantir que nada disso aconteça. Sr. Nkiniani Rangel, diretor do Departamento de Óleo e Gás do Banco BIC, o diretor do Departamento de Risco e Crédito da mesma instituição, Jorge Veiga, acrescentou que os créditos a curto prazo em dólares deixaram de existir na banca comercial angolana desde o início da aplicação do novo regime cambial aplicável ao setor petrolífero. Se nós estamos aqui a falar do petróleo e gás, é porque esta lei, de facto, que já existe para as outras empresas, agora vai afetar o petróleo e gás e vai afetar de forma obrigatória, porque não estava a ser. Não é? Por exemplo, os empréstimos que nós tínhamos a curto prazo, que até há muito pouco tempo podiam ser empréstimos em dólares, neste momento acabaram. Portanto, e todos os empréstimos que antes eram em dólares e que neste momento são inferiores a um ano, passaram a kwanzas. E, portanto, todos os bancos foram obrigados a chamar o seu cliente e dizer, meu querido amigo, de acordo com a lei, portanto, o artigo não sei o que mais, agora portanto, o seu empréstimo passou a kwanzas. Portanto, as empresas todas já de algum modo eram obrigadas, assim como tudo que é movimentação cambial, que têm de cumprir, já todos cumpriram. Para as petrolíferas é que havia uma exceção. Essa exceção que neste momento, obviamente, portanto, vai ser ultrapassada com esta obrigatoriedade. A partir daí, é evidente que quem tem unhas até toca a guitarra. Por um lado, as petrolíferas estão a chegar junto dos bancos e perguntar, meu caro amigo, o que é que me oferece? Porque é que eu ia trabalhar com o BIC e não ia trabalhar com outro banco qualquer? E nós vamos tentar demonstrar com o nosso profissionalismo e os nossos colegas, portanto, enfim, que sabemos trabalhar, que estamos preparados.
Jorge Veiga, diretor do Departamento de Risco e Crédito do Banco BIC, quanto à legislação estarão as condições jurídicas criadas para que a mesma possa ser aplicada. Xindalena Lourenço, jurista, esclarece que juridicamente todas as condições estão criadas para a jurista face às reclamações das petrolíferas sobre a sua capacidade ou não. Cabe aos bancos melhorarem os seus serviços de modo a tranquilizar as companhias do setor que movimenta a economia do país. Eu acho que juridicamente, pelo menos, as condições estão criadas para que a lei que entrou em vigor, para que os seus prazos sejam cumpridos. E as companhias reclamam, sim senhora, mas a lei tentou esclarecer grande parte das dúvidas dessas companhias e a outra parte cabe aos bancos comerciais, principalmente, ajudarem a solucionar grande parte das reclamações que as companhias têm. Mas neste momento acho que estão as condições criadas para termos uma lei, pelo menos, sem grandes transtornos.